O passaporte dos Estados Unidos é um dos piores do mundo para se ter. E eu vou contar para vocês o porquê disso no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização, que por vezes envolvem a abertura de contas bancárias e de empresas no exterior, em paraísos fiscais ou não, e outras vezes envolvem assuntos relacionados à segunda nacionalidade, aquisição de passaporte, residência fiscal, saída do Brasil, vistos e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei e de deixar um comentário pra gente, até porque essas dicas, além de te trazerem maior liberdade geográfica, também te trazem maior liberdade financeira e te ajudam aí a ganhar mais dinheiro, construir seu capital de forma global. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar e entender por que os Estados Unidos é um péssimo país para que você tenha um passaporte. Os próprios americanos que estão dizendo que não faz sentido, é um dos piores passaportes do mundo. Os Estados Unidos é o único país que vai continuar tributando você, mesmo que você saia de lá. É claro, tem outros países que é difícil de você fazer a saída fiscal, como o caso do Canadá, por exemplo, que tem uma lista extensa de critérios e demora muito para que um canadense consiga cumprir com todos eles, ou ainda o caso da Noruega, que tem um imposto pela sua saída fiscal, você precisa pelos próximos 3 anos depois de ter saído, continuar pagando ali 60% sobre a sua renda, mas pelo menos é só 3 anos, pelo menos é só difícil de fazer a saída no caso do Canadá, mas você consegue hora ou outra. No caso dos Estados Unidos, precisa renunciar à nacionalidade. Aqui no Brasil, você paga impostos para o fisco brasileiro porque você é residente fiscal no Brasil, não porque você é brasileiro. Já nos Estados Unidos, você paga impostos para o Tio Sam porque você é residente fiscal lá ou ainda porque você é americano. Então, mesmo que o americano decida sair dos Estados Unidos, ele vai continuar pagando impostos por lá. Não tem o que fazer. A única solução para ele é renunciar à nacionalidade americana. E tem muitos americanos que estão fazendo justamente isso. Inclusive, está até difícil de você agendar a sua renúncia de nacionalidade diante do governo americano, de tão grande que tem sido a procura nos últimos meses. Aí vai ter muita gente que vai falar, mas pelo menos lá nos Estados Unidos pode ser que tenha que pagar o imposto de qualquer maneira, mas lá as coisas funcionam. Você vê o dinheiro do seu imposto sendo aplicado no dia a dia. Então, deixa de ser mesquinho você aí que tem uma nacionalidade estadunidense, que tem muito brasileiro que gostaria de estar na sua situação. Deixa de ser mesquinho, paga essa porcaria desse imposto e para de reclamar. Mas o problema é que não é nem só a questão do imposto, é a questão da alta burocracia que também vem junto com ele e da falta da sua liberdade. Por exemplo, se você é um residente fiscal nos Estados Unidos, como é o caso de todo mundo que tem um passaporte de lá, você precisa declarar tudo que você tem no exterior. Você precisa informar, por exemplo, todas as contas bancárias que você tem ao redor de todo o planeta. E aí ele precisa informar essa conta, qual que era o saldo dessa conta no último dia do ano e qual que foi o valor mais alto de saldo que já teve no decorrer de todo o ano. E americano costuma ter bastante conta por aí, porque a economia deles é bastante aberta, você consegue acessar outros mercados. É fácil para um americano abrir uma conta na Europa, por exemplo. Caso ele não reporte, ele pode tomar uma multa de até 25% sobre o valor que estava na conta, porque o outro país provavelmente troca informação para os Estados Unidos, e se os Estados Unidos descobrir, ele vai aplicar essa multa. E aí você veja, se os Estados Unidos já até sabe, por que ele te obriga a fazer essa declaração? E pior, se você não faz, 25% de multa significa que em 4 anos sem declarar, a multa já até superou a quantia que você tinha nessa conta no exterior. Além disso, para o americano que possui empresas fora dos Estados Unidos e ele é o controlador dessas empresas, ele passa a estar sujeito ao GILTI Tax, que é um imposto que costuma ser mais ou menos a metade do que seria o Corporate Tax, o imposto de renda de pessoa jurídica de empresas nos Estados Unidos. Então, se o Corporate Tax fosse ser de 25%, por exemplo, o GILTI Tax, nesse caso, vai ser de 12,5%. Isso significa que o americano ele não consegue se utilizar de estratégias de abertura de empresas offshore para pagar menos impostos sobre os investimentos que ele possui, por exemplo. Como a gente faz bastante aqui no Brasil, eu tenho N vídeos aqui no canal ensinando a fazer isso. Para americano, para quem é residente fiscal nos Estados Unidos, isso provavelmente não vai funcionar.
Não adianta montar empresa em Cayman, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Virgens Britânicas, nem mesmo no Brasil, porque você vai ter que pagar esse GILTI Tax, muito provavelmente, lá nos Estados Unidos. E não é só o GILTI Tax, não. Você também vai ter que pagar imposto de ganho de capital sobre o ganho de capital que tiver tido dentro dessa empresa. Então, se você montar uma empresa em Bahamas para investir em Bitcoin, por exemplo, você comprar Bitcoin a 10 mil dólares e vender a 50 mil dólares e ter um ganho de capital ali de 40 mil dólares dentro da empresa, ainda que não distribua lucros, olha, os Estados Unidos, se você for residente fiscal lá, se você for um americano, vai estar interessado em cobrar o imposto sobre ganho de capital de qualquer maneira. Não tem formas de você fugir, a menos que você renuncie à nacionalidade americana. E para piorar, os Estados Unidos têm começado a falar em passar uma lei para que tenha imposto sobre ganho de capital não realizado. O que significa que eles vão querer cobrar o imposto ainda que você nem tenha vendido esse Bitcoin. É claro, no começo eles estão falando em passar essa lei apenas para as pessoas que têm uma renda muito alta, mas eles ainda não definiram o que é renda muito alta. Pode ser 500 mil dólares, 100 mil dólares, às vezes um imóvel aí já bate essa renda. Além do que, ainda que eles botem algo muito alto, extraordinariamente alto, com o passar do tempo, por causa da inflação que é gerada pelos próprios Estados Unidos, todo mundo vai acabar entrando nessa faixa. A mesma coisa que acontece com as faixas de imposto de renda aqui no Brasil. Hoje em dia, basicamente todo mundo já precisa pagar imposto de renda porque a tabela não corrigiu de acordo com a inflação e quase todo mundo já está ganhando alguma faixa ali que precisa fazer a declaração. Lógica parecida é o que deve acontecer com esse imposto de renda sobre ganho de capital não realizado que os Estados Unidos está começando a querer implementar. Então tudo isso tem assustado muitos americanos que estão optando por renunciar à nacionalidade americana. Ao passo que a gente vê, por outro lado, brasileiros que às vezes estão dispostos a pagar até milhões para conseguir adquirir essa nacionalidade. Será que vale a pena? Na minha perspectiva, não. Até porque você pode residir nos Estados Unidos se você conseguir um Green Card. Na prática, enquanto você residir lá por meio do Green Card, você também vai ter todas essas obrigações fiscais que um americano possui, que eu comentei até agora nesse vídeo. A diferença é que, na hora que você não quiser mais residir lá, você simplesmente vai embora, que você passa a não tê-las. Você consegue fazer a saída fiscal. Vai sim ter que pagar o imposto na hora de fazer a saída fiscal, dependendo do patrimônio que você tem, mas pelo menos você consegue. O americano não. Se ele quiser, ele precisa abrir mão da nacionalidade do seu próprio país. Pensa quanto isso não deve ser difícil para eles que são um povo extremamente patriota. Mas por mais difícil que isso seja, ainda assim, muita gente, muitos americanos que são patriotas têm optado por fazer isso. Afinal, ser patriota é uma coisa, ser bobo e ter que pagar mais imposto é outra. Ninguém gosta de pagar imposto, principalmente aqueles que já nem residem por lá. Imagina você então que às vezes tem uma segunda nacionalidade americana e nunca nem pisou nos Estados Unidos. Será que não seria mais interessante você construir, de repente, uma nacionalidade na Europa, por exemplo, que já facilita a sua entrada nos Estados Unidos e você não tem essa contrapartida de ter que pagar um imposto tão alto? É algo a se pensar. Mas eu também não quero aqui impor a minha opinião, é claro, eu estou aberto a divergências e, como eu falei, cada caso é um caso. O ponto é, você precisa realmente analisar se isso faz sentido para você. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.